doutora Batá, ela cita de maneira espetacular a- as obras de Alice Bailey. Ela cita agora no Tratado de Medicina Esotérica, como ela descreve, Alice Bailey descreve a aceitação. Ela diz o seguinte: aceitação não é um estado negativo que propicia o descanso numa vida submissa e inativa. É uma aceitação positiva no pensamento ou na expressão prática de condições que são, no momento, inevitáveis. Ela ajuda a evitar a perda de tempo que sempre acontece quando tentamos o impossível e conduz ao justo esforço adaptado ao que é possível. Olha que profunda colocação sobre aceitação. Não é um estado negativo, entende? É uma aceitação positiva. Vemos nessas palavras, continua a doutora Batá, outro aspecto da aceitação, o prático e útil. Ao percebermos a inevitabilidade de dada aprovação ou experiência de nossa vida, para que perder tempo e energia a lutar e se amargurar? Se nós temos que passar por determinado problema, por determinado testemunho, vamos passar com otimismo e galhardia, não é? Por que não aceitar o inevitável e, ao mesmo tempo, tentar extrair dele toda possível utilidade, todo ensinamento que pudermos, voltando-nos ao que é possível? Há uma velha história de autor desconhecido que diz: perguntaram a um negro velho como conseguia permanecer calmo, malgrado todos os desastres que lhe aconteciam. Ele respondeu humildemente: aprendi a colaborar com o inevitável. Quer dizer, se ele aprendeu a colaborar com o inevitável, então as coisas difíceis se tornam leves e fáceis. Colaborar com o inevitável não lhe opor resistência nem rebelião estéril. É o que nós devemos fazer. Se diante de todas as dificuldades e acontecimentos dolorosos da vida, fizéssemos a seguinte pergunta: que me pode ensinar este acontecimento? O que há atrás disto? Onde foi que eu errei? No que me enganei? E depois, de que modo me comportarei para transformar esta dificuldade num instrumento benéfico de evolução? Como poderei colaborar com esta lição? E pouco a pouco adquiriríamos um senso de paz e serenidade indizíveis, ainda que não conseguíssemos compreender totalmente o significado oculto dos acontecimentos. Isto gravam, caríssimos, anotem em lugares de destaque. Vou lhes citar um exemplo, bem eu com as historinhas. Eu, no período em que eu me encontrava de despertar da minha consciência, tá certo que eu tinha um guarda-roupa e minha esposa tinha o guarda-roupa dela. Meu guarda-roupa era retalhado de papéis com citações, para que eu não viesse a esquecer.
É claro que o banheiro que nós usávamos era o comum, então lá eu não pude colocar papéis, entende? Mas aqui onde eu me encontro, eu tenho infinitas anotações que se encontram ao meu redor. Né? Infinitas anotações que se encontram ao meu redor. Por quê? Porque são convites à minha mente ociosa e ainda imatura para a minha modificação. Devemos, continua ela, por conseguinte, nos dispor a adquirir a qualidade da aceitação, a qual nasce do sentimento de entrega consciente às provações da vida, à vontade da alma, sem a qual não pode haver o início do despertar espiritual. Se nós não nos entregarmos conscientemente a aceitar as provações, não poderemos de forma alguma haver o início do despertar espiritual. O nosso ego verdadeiro eu não pode começar a se revelar à nossa consciência pessoal se não nos libertarmos das névoas do desejo, do bem-estar egoísta, das ilusões, do desânimo, da rebelião e, em suma, de todas as reações que permanecem e que pertencem ao mundo da personalidade, a qual não está ainda purificada e iluminada. Nossa personalidade deve ser formada e desenvolvida, mas deve depois ser posta a serviço da alma. O obstáculo provém justamente do fato de que nos apegamos à personalidade. Infelizmente, é como se fosse um chocolate, uma Coca-Cola, né? À medida que esta se forma e se desenvolve, e assim nos identificamos com o seu inferior, com o eu inferior, e nos sentimos em perene conflito com o eu superior, que na realidade quer nos conduzir para o caminho da elevação e do serviço altruísta. Um puxa para baixo, o outro puxa para cima. Então, olha o conflito gerado. Né? Eis porque devemos realizar uma reviravolta em nós mesmos, não considerando mais a personalidade como o eu, e sim apenas como um instrumento dele. Devemos render armas e colocar nossa vontade pessoal ao serviço da vontade da alma. E só assim poderemos iniciar com plena consciência o caminho da ascensão para Deus e nos chamarmos verdadeiros aspirantes espiritual. Francisco, mas como eu vou conseguir discernir qual é a vontade da alma e a vontade do eu, do ego? O ego puxa para baixo. A vontade do eu nos eleva. Exemplo de vontade do eu: aceitação, beneficência, humildade, amor universal. Esses são elementos que fazem parte do eu espiritual. O ego é muito, já disse e vou ressaltar, o ego é muito importante pelos embates que ele oferece à nossa vida e para a libertação das nossas iniquidades, né? Porque ele também impulsiona para cima. Só que, quando ele está sob o domínio do self, quando ele ainda não
se libertou, quando ele ainda permanece amarrado às nossas fraquezas, porque, mas como assim, Francisco? É simples, caríssimos. Vou citar um fato muito interessante que me veio aqui à memória. A pessoa extremamente apegada aos bens materiais. Isso é ego. Isso é ego. Aos gostos, aos vícios, ao sexo. Nem se diga o quanto é fruto do ego. Então, quando nós conseguirmos nos libertar lenta e gradativamente dessas influências, nós estaremos tranquilamente abrindo portas para que o self venha a direcionar-nos para o bem e trabalhar o domínio sobre as influências do ego. Aceitação. Voltaremos novamente com um novo capítulo que estaremos estudando depois, que é a adaptação, né? Rejeitar a própria cruz. Não nos esqueçamos. Rejeitar a própria cruz é torná-la mais pesada. Voltaremos.